Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim, na graça e na paz do nosso Deus. Aqui quem vos fala é o pastor Caio, sou pastor aqui da Igreja Assembleia de Deus Belém, e nós vamos dar continuidade ao tema Avivamento Bíblico, que é o tema que nós temos proposto para os irmãos e temos disponibilizado tanto na página do nosso Facebook da Igreja Assembleia de Deus Belém, assim como também no YouTube. É só você digitar lá Instituto MBEC, Instituto MBEC, MBEC, e você vai ter acesso à nossa playlist. Dá para você assistir inclusive no conforto aí da tua casa, na tua televisão, caso você não queira usar um computador. Então a gente tem essas duas formas na página da nossa igreja, né, Assembleia de Deus Belém, e também no YouTube, digitando Instituto MBEC. Um grande abraço e fiquem todos na paz do Senhor. Então, irmãos, dando continuidade ao nosso tema do avivamento bíblico, essa que é a lição de número 7, nós vamos retornar ao texto de Mateus capítulo 12, versículo 28, onde a gente viu que existe um conteúdo, né, que está presente tanto no texto de Mateus como no texto de Lucas, mas a gente falou, né, no final da lição anterior, que existe uma diferença na expressão dos escritores. Então, nessa lição especificamente, nós vamos trabalhar bastante a questão da expressão ministerial, da expressão do ministro de Deus. Então, nós queremos falar a respeito disso. E para nós entrarmos nesse tópico, para nós falarmos disso, nós precisamos entender o que a gente viu resumidamente na lição anterior. A gente viu que o conteúdo que a gente recebe da parte de Deus, a gente deve de copiar, né? A gente viu que o próprio diabo, infelizmente, sendo o adversário de Deus, ele muitas vezes está na frente de muitos cristãos, porque os cristãos não querem copiar, e o adversário de Deus, para poder tomar algum tipo de vantagem, em algum tipo de circunstância, de situação, ele copia aquilo que Deus colocou, né? A gente viu em detalhes isso, estou aqui relembrando você. Então, Deus quer nos abrir a mente para que nós possamos compreender acerca da pregação do Evangelho. Então, nós queremos falar da pregação do Evangelho e desmistificar um pouco algumas coisas que são colocadas em relação à pregação. Nós vamos falar a respeito desta questão, porque existe uma certa mística em volta da pregação do Evangelho. As pessoas pensam que pregação é somente pregar 2 horas, pregar 1h30 e pregar num grande congresso. Existe um equívoco muito grande a respeito da pregação do Evangelho, e por isso nós vamos entrar dentro deste tópico, né, que fala da expressão, né? Pregar é expressar a palavra. Então a gente vai falar um pouco da expressão da pregação para que a gente possa entender algumas coisas. Entrando no texto de Eclesiastes, capítulo 12, o versículo 10 diz assim: procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. Então a gente vê no texto de Eclesiastes, né, Deus está se voltando ao pregador, está referenciando o pregador, e o texto ensina para nós, como ponto de partida, que o pregador procurou. A Bíblia está dizendo que ele procurou palavras agradáveis. Então a gente entende que a questão de pregar a palavra, preste atenção, porque nós vamos desenvolver bem profundamente esta questão, desmistificando algumas coisas. A questão de pregar a palavra é uma questão que depende da ação do Espírito, para que as almas sejam ganhas, mas depende também de um esforço e também até mesmo, muitas das vezes, de uma dedicação do pregador. Então, o texto de Eclesiastes começa mostrando para nós que a pregação, né, que é feita através da oratória também, ela é uma arte, ela é como que um tipo de expressão que pode ser treinada. Então, como assim, pastor? Não estou entendendo.
Quando você tem um texto, imagine que você tem um texto diante de si, e você precisa fazer as pessoas compreenderem as questões que estão pertinentes naquele texto. Então você vai procurar palavras, como diz o Eclesiastes capítulo 12, versículo 10, para que as pessoas possam entender aquilo que você quer que elas entendam daquele texto. Então a gente começa aqui abordando que para a pessoa se tornar um pregador, ela precisa ter comunhão com Deus, porque ela precisa ser uma pessoa que fala com retidão, aqui ó, escrever com retidão, palavras de verdade, tem que ser algo que tenha a ver com a verdade, porque se nós vamos falar de Deus, não tem como falar mentiras, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então não tem como falar de Jesus se não falar a verdade. A gente tem que falar segundo a verdade. Porém, a Bíblia começa a mostrar que para que nós nos aperfeiçoemos como pregadores, né, nós precisamos nos aperfeiçoar também na questão da busca de um vocabulário. Nós precisamos buscar as palavras. Agora, como é que eu vou buscar palavras se eu não tenho no meu vocabulário aquela quantidade de palavras que eu poderia ter para poder expressar a mensagem que Deus me deu para expressar? Então Deus começa mostrando que uma parte da pregação depende não de Deus, mas depende do pregador. Por isso que Eclesiastes capítulo 12, versículo 10 diz: procurou o pregador. Então quer dizer que tem coisas que é você que procura, não é Deus que vai atuar. Tem uma parte que é Deus que vai atuar. Se Deus não atuar, né, como Pedro lá, por exemplo, em Atos 2, ele prega, se Deus não atua, não haveria a conversão de quase 3.000 almas. Então Deus ele tem que atuar. Porém, o texto de Eclesiastes começa a nos ensinar que para que você tenha uma expressão pelo ministério, você precisa procurar as palavras. E as palavras têm que ser, vamos dizer assim, colocadas de uma tal forma, de uma certa definição, para que o ouvinte possa entender aquilo que você quer falar. Porque deixa eu explicar uma coisa para os irmãos. Uma coisa é o que você entende. Outra coisa é o que o teu ouvinte entende. Tem uma diferença. Eu vou colocar aqui, até no aspecto natural, colocando esta figura para vocês aí, ó. Vocês estão vendo numa classe natural um professor e os alunos estão recebendo a matéria. Eles estão copiando, né? A gente já entendeu que copiar é de Deus. E o professor, ele sabe, dentro da cabeça do professor existe o quê? Um conteúdo. Mas dentro da cabeça dos alunos existe o quê? Existe um desejo de aprender. Só que se o professor não colocar palavras agradáveis, ou seja, se o professor não souber desenvolver uma forma de explanar, de explicar o conteúdo que ele sabe, o conteúdo vai ficar somente com ele. E os alunos não irão absorver a melhor quantidade de informações que poderiam. Então é por isso que Eclesiastes capítulo 12, versículo 10 diz que procurou o pregador achar palavras agradáveis. Então quer dizer que essa busca, né, nessa introdução que eu estou fazendo, essa busca por palavras, essa busca, essa pesquisa, é algo que tem que fazer parte da vida dos pregadores. Ah, pastor, mas eu tenho preguiça de ler, eu tenho preguiça de estudar a Bíblia, eu tenho preguiça. Irmão, se você tem preguiça, então a pregação não é para você. Vou repetir, se você tem preguiça, a pregação não é para você. Porque para você ser um pregador cada vez melhor, você vai ter que procurar as palavras agradáveis. Às vezes a gente prega e a gente diz, eu poderia ter colocado essa frase ou colocado dessa forma, que eu entendi que depois ficaria mais claro para os meus ouvintes. Então quer dizer, existem formas e formas de levar a mensagem de Deus. Então o texto diz que o pregador é que procura, você que tem que procurar. Você que tem que vamos dizer assim, se domesticar, né, se doutrinar, para que você mesmo tenha esse hábito de procurar as palavras, de fazer reflexão sobre as palavras, para ver se aquilo pode ser colocado de uma maneira diferente, né? Assim como a gente viu ali que Mateus expressou diferente de Lucas, Deus quer usar
você da forma que você é, e você tem que ter a forma de encontrar as palavras que vão fazer o ouvinte entender um pouco mais daquilo que você quer expressar. Então a gente começa a entender que pregação não é uma coisa que somente vem assim no automático. Tem coisa que Deus dá no automático. Você está ali pregando, no meio da mensagem Deus vai, inspira você e sai. Isso Deus faz, é verdade. Então Deus age assim? Deus age assim. Mas não quer dizer que porque Deus dá isso, Deus faz isso, que isso é, vamos dizer assim, tudo que existe em relação à pregação. É isso que nós queremos começar a abordar aqui. A pregação é mais do que isso. A pregação é um exercício de uma pessoa que procura palavras agradáveis, ou seja, ela é uma pessoa que é uma pesquisadora da palavra. E é isso que você precisa entender e começar a viver, porque isso é uma base para você. Então a gente começa a entender que isso é tão importante. Eu estou gastando tempo para explicar isso para os irmãos, porque isso é tão importante, que o texto não diz assim, ó, o pregador procurou. O texto não diz assim. Por quê? Deus coloca o verbo procurar na frente do pregador, porque o procurar é mais importante até do que pregar. Vou repetir aqui para você que talvez não entendeu. Vou procurar palavras agradáveis para passar isso para você, tá vendo? Estou aplicando o texto aqui na minha própria gravação do ensinamento. Se Deus escrevesse o pregador procurou, quer dizer que o pregador vinha primeiro e a palavra procurou vinha depois. Mas Deus diz assim, ó, procurou o pregador. Quer dizer que o verbo de procurar, ele está sendo colocado como mais importante, mais prioritário do que o próprio pregador. Porque o pregador depende da busca que ele faz. Então é uma consequência. Agora o pesquisar é uma necessidade. Eu pesquiso, aí eu estou cheio de vocabulário, aí o Espírito Santo, que é o mestre por excelência, ele vai usar a minha vida, mas ele vai também acionar as palavras que eu procurei, que eu busquei, que eu trabalhei. Entende? Então por isso que procurar vem antes de pregar. Porque você vai ser um pregador que vai ter mais facilidade de expressar as mensagens se você for uma pessoa que tem a busca, que tem a procura como meio de vida. Às vezes você não está pregando, não vai pregar naquele dia, mas você está lá na Bíblia, você está lá analisando, está fazendo uma reflexão, está buscando, está comparando textos, está fazendo uma análise, né, dos textos bíblicos, está buscando também em oração, para que o Espírito Santo te instrua, né, para que o Espírito Santo também te esclareça, porque não adianta só procurar e não ter o Espírito Santo. Né? Então a gente tem que entender essas duas verdades. Então a pregação, irmãos, ela é algo que depende de um desenvolvimento, assim, ela é algo que pode ser desenvolvido. Então mesmo para a pessoa que já prega 10, 15, 20 anos, ela pode melhorar a pregação dela. E por que tem que melhorar, pastor? Porque a pregação, ela pode ser comparada com o ato de uma pessoa que vende alguma coisa. Então eu estou colocando aqui nessa figura, por exemplo, um aparelhinho que todo mundo conhece, o nosso celular. O celular é um equipamento que todo mundo usa praticamente hoje em dia. Então imagine que um vendedor vai vender esse celular para você. Então você está lá diante dele e ele vai vender o celular. E como é que você vai ser convencido a levar esse celular para casa? Como é que você vai ser convencido a comprar? Você vai ser convencido a partir do momento que ele vai te apresentar o produto e, como eu coloquei aqui na figura, ele vai começar a listar para você as características, os benefícios que você tem na compra daquele celular. Então ele vai falar, ó, o ponto número 1, ele tem essa qualidade. O ponto número 2, ele tem essa outra qualidade. Ponto número 3, ele tem essa outra qualidade. E assim sucessivamente. Ele vai começar a listar para você todas as condições favoráveis, o porquê que você vai comprar. Pastor, o que você quer dizer com isso, pastor? Você pulou da pregação para venda? Eu estou querendo explicar para você, querido, que vender e pregar é a mesma coisa. Eu estou querendo explicar para você que vender e pregar é a mesma coisa. Em outras palavras, você que prega ou que quer pregar, você é um vendedor.
Ah, pastor, eu nunca entendi isso, nunca me falaram isso. Pois é, você vai começar a entender a partir dessa lição que você é um vendedor. E você é um vendedor ambulante, inclusive. Eu vou mostrar para você por dentro da Bíblia e também por dentro dos exemplos que vamos aqui relacionar. Então, eu coloquei aqui, ó, que o bom vendedor, ele pega o produto e ele começa a listar as características que o produto tem. Ó, o produto tem Wi-Fi, o produto tem Bluetooth, o celular, no caso que eu estou dando um exemplo, ele tem memória de tantos giga, ele tem uma tela assim, a tela dele é capacitiva, ele tem uma qualidade que a bateria dele faz assim, economiza energia, e vai por aí, e vai nessa sequência. Então, eu tenho que mostrar para a pessoa que as qualidades que o equipamento que eu estou apresentando são boas, benefícios são válidos, para que a pessoa comece a se interessar em comprar. Então ninguém compra um celular só por comprar, a pessoa compra porque ela acha que aquele aparelho é um aparelho interessante para ela. Então a primeira chave aqui da pregação e também da venda: você não vende somente porque você fala, você vende porque você leva palavras que dão condições da pessoa entender e ser convencida a comprar. Então, quando a pessoa vai comprar no secular, ela vai ser convencida dos pontos 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente, que são os benefícios. E por que ela tem que ser convencida? Porque do lado dela há um aspecto, a princípio, negativo, que tem que ser superado. Qual é esse aspecto? É que ela vai ter que despender um dinheiro, ela vai ter que pegar um determinado valor, né, um determinado preço, para que ela possa comprar. Então, o vendedor, ele tem que anunciar para ela que tem tanta qualidade naquele aparelho que o valor que ela vai entregar em dinheiro vai ser, vamos dizer assim, considerado pequeno perto do que ela vai receber de benefício. Então, quando o cliente, quando a pessoa que está comprando, ela percebe que aquilo que ela está comprando tem mais qualidades, tem mais benefícios, e o dinheiro do que o dinheiro que ela está dando, então o dinheiro, que é a parte negativa, porque ela vai dar o dinheiro, ela vai ficar sem o dinheiro, então seria uma parte de. Mas quando ela vê que o aparelho tem muitas qualificações, ela vê que o que ela vai perder é menor do que o que ela vai ganhar. Então a venda está sendo feita aí. É nesse ponto crucial é que a venda acontece. Então, pare para pensar nisto. E você apresenta um monte de qualidades e ela pensa, eu vou ter que dar R$400 nesse aparelho. Mas R$400, aí ela vai comparar, R$400 comparado com 15 benefícios que esse aparelho tem, poxa, esse aparelho até tá barato. É assim que ela vai pensar. E aí ela compra. Então, irmãos, resumidamente, a gente pode dizer que numa venda acontece uma troca. O celular é trocado por dinheiro. Na pregação acontece algo semelhante, porque na pregação a gente oferece Jesus como vendedor do reino, né? O pregador é um vendedor do evangelho. A gente oferece Jesus e o que a alma dá em troca para que a venda aconteça? Ela tem que entregar para Jesus os seus pecados. Então a troca acontece agora no sentido espiritual. Por isso que pregar e vender, como eu falei, é um sinônimo, né? É a mesma coisa. E aqui, irmãos, nós estamos então agora trazendo esse desenho, essa figura, para mostrar para vocês que muitas vendas não acontecem porque nós estamos errando na hora de vender. Porque deixa eu dizer uma coisa para você. Se o celular, como nós estamos dando exemplo, se ele tem um monte de características, tem 15 características, só que na hora de eu apresentar ele para o cliente, eu apresento ele somente citando 5. Aí o cliente vê aquelas 5 e ele fica na dúvida e acaba não comprando. Se ele soubesse a característica 6, 7, 8 até a 15, ele com certeza iria comprar. Então eu frisei aqui na nossa figura que o nosso erro, muitas das vezes na pregação, é que está faltando para nós argumentos de venda, ou seja, está faltando para nós as palavras que o pregador tem que procurar achar para que elas sejam agradáveis, como fala Eclesiastes 12:10, para que a pessoa que está ouvindo o evangelho consiga entender que há mais benefícios
para que ela possa trocar, entregar os seus pecados e pegar Jesus para ela. E é isso que está faltando. Então por isso que nós temos que aprender a buscar as palavras, a pesquisar as palavras, porque se você não souber vender, as pessoas não vão descobrir que Jesus é tão bom assim. Quem tem que fazer essa descoberta, ou quem tem que revelar para ela essa verdade, somos nós, os pregadores. Então eu tenho que ir em ficar com Jesus do que com o pecado que ela está vivendo. E é isso que está faltando para nós, muitas das vezes como pregadores. Então Deus está mostrando para nós que há uma carência na questão da pregação. Por quê? Porque a gente não sabe vender direito. A verdade é essa. A gente vende, mas não vende com toda a qualidade que um vendedor bem capacitado poderia fazer. A gente apresenta as características? Apresenta, mas a gente não apresenta de uma forma que possa levar mais almas a comprar, ou seja, a trocar, né? Porque comprar e vender é sinônimo de troca. A dar os pecados e a receber Jesus. Então é isso que nós temos que entender. Por isso Eclesiastes vem trazendo para nós a questão da procura que o pregador precisa fazer. Aí eu coloquei aqui um desenho aqui também para meditar, que num negócio secular, o pregador, que é o vendedor, ele fala e a sua fala se converte em dinheiro, se converte em lucro. No evangelho, a mesma coisa acontece. O pregador fala e acontece que vai ter o resultado final também de lucro. Aí você vai dizer, não pastor, como assim vai ter lucro no evangelho? João 15, versículo 8 diz assim, ó, Jesus falando, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Então Jesus estava dizendo que o Pai é glorificado quando acontece a condição de haver muito fruto, trazendo isso para a perspectiva da venda, muito lucro. Então, o vendedor secular, eu estou fazendo sempre um paralelo, ele quer lucro. O vendedor do evangelho também quer lucro, só que o lucro é a própria alma. Então, quando eu levo Jesus, vendo, apresento com as melhores palavras, da maneira agradável, para que a pessoa receba Jesus, ela recebe, ela entrega os pecados. A venda espiritual acontece, né? Ela entrega o pecado e recebe Jesus, a troca. E aí ela, vindo para Jesus, ela é mais uma alma que é salva. Então ela se torna o quê? O lucro da minha propaganda, da minha pregação. Então é isso que é importante, que nós precisamos focar. Deus está chamando a nossa atenção, irmãos, para produzir mais para Ele. E para produzir mais para Ele, nós precisamos melhorar a nossa venda, a nossa pregação. E para melhorar a nossa pregação, nós precisamos obedecer Eclesiastes 12:10, que diz que o pregador procura, né? Que ele procurou as palavras agradáveis. Então nós temos que procurar. Isso é algo que cabe a nós. Uma outra coisa que também dá para a gente ver como a verdade que de Deus ela se confirma, quando o vendedor consegue executar uma venda no secular, a ideia dele é que a pessoa compre. Quando a pessoa compra, a pessoa está copiando a ideia do vendedor. Então você vê que a cópia também acontece, a cópia também no processo. A gente já aprendeu lá que temos que copiar? Pois é, toda venda só acontece porque uma cópia está sendo registrada, uma cópia está sendo realizada. Eu estou com a ideia, eu estou vendendo, eu estou com a ideia do quê? De vender. Aí o camarada compra, o que ele fez? Ele comprou a minha ideia, ele não comprou só o produto, ele comprou primeiro a minha ideia. Então se ele tem a ideia que eu tinha na cabeça dele agora, quer dizer que ele copiou a minha ideia, então a cópia também está presente, percebe? Toda venda é manifestada por causa da cópia, e toda cópia leva ao lucro, e é isso que Deus tem chamado a nossa atenção. E aqui, irmãos, eu quero fazer uma reflexão com vocês acerca desta verdade do Evangelho que Deus tem nos colocado, nos proposto, para que nós pudéssemos nos tornar melhores vendedores, né, da verdade que é Jesus, para que as almas possam enxergar os benefícios que existem em Jesus, né, representando o produto, né, o resultado da proposta de Deus, e elas possam pagar o preço, largar os seus pecados aos pés da cruz e receberem Jesus como promessa e proposta. Então o Senhor trazia assim à minha memória, e eu coloquei aqui também na figura, o slide que mostra que Deus ele representa a fonte, e Deus também foi aqui representado como sendo a fábrica de pães.
Eu também coloquei aqui na outra figura que nós somos como uma padaria que se abastece dessa fábrica, né? Como um servo fiel, e também representamos agora uma segunda fonte que vai levar esta qualidade de pães santos, né? Para que os consumidores, que no caso representam as almas, possam se alimentar de Deus através do nosso ministério. Então, o Espírito Santo trazia acerca de algo que eu queria meditar com você, que nós precisamos entender a diferença entre ser uma fonte, como essa padaria que nós estamos vendo, e ser somente um distribuidor local. Ser uma fonte fala de nós nos prepararmos para poder receber uma quantidade de pão que vai permitir-nos alimentar muitas pessoas durante uma certa condição que Deus nos levará a pregar, a ministrar. Agora, se eu quiser ser só um distribuidor, eu vou ser aquele tipo de crente que fala assim, não, eu vou lá, me dão a oportunidade, Deus me dá na hora, e aí eu pego e falo o que vem no coração na hora, e Deus me usa assim. Isso é errado? Não, isso não é errado. Porém, apesar de não ser errado, é isso que eu quero meditar com você aqui, apesar de Deus te usar assim, eu vou lá e Deus me dá na hora, aí você não está representando uma fonte, mas você está sendo um distribuidor local. Qual que é a diferença básica? O distribuidor, ele só recebe daquilo que Deus dá na hora, então ele é local. Deus deu na hora, ele distribui na hora. Faz o seu papel? Faz. Alimenta? Alimenta. Cumpre uma parte do propósito de Deus? Cumpre. Agora, a diferença de eu crescer e ao invés de ficar na condição só de distribuidor local e eu crescer pela graça, pelo conhecimento, pela pesquisa, pela procura para me tornar uma fonte, é que eu vou poder armazenar muito mais que o Senhor tem para me dar, para poder alimentar muito mais gente. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa está andando, distribuindo, levando o pão ali num delivery, vamos colocar assim para você entender. Ele está levando o pão ali no sistema delivery. Ele vai alimentar quem? Ele vai alimentar aquele consumidor que porventura fez o pedido e está lá esperando chegar o pedido dele. Então esse motoboy que está levando esse pão, no exemplo que eu estou dando, ele está levando esse pão num sistema delivery. Ele é o quê? Um distribuidor. Mas ele é uma fonte? Não, porque ele vai distribuir conforme o lugar onde ele trabalha recebe o pedido, e conforme ele recebe a demanda, ele pega a moto e vai lá levar a encomenda. Então ele é o quê? Ele é um distribuidor. Tem muito ministério que funciona como distribuidor. Deus usa, vou repetir, Deus usa. Tem utilidade? Tem utilidade. Tem serventia? Tem serventia. Então vamos deixar claro que trabalhando como delivery de Deus, trabalhando como distribuidor de Deus, tem uma serventia. Porém, Deus nos quer mostrar, e eu quero trazer isso aqui para vocês, Deus ele nos quer mostrar que ele nos imagina, ou ele nos, vamos dizer assim, nos coloca uma proposta para a gente ser um distribuidor maior, ou seja, a gente ser uma fonte. E para mim me tornar uma fonte, eu não posso somente ter a minha motinho ali para pegar a encomenda e entregar. Apesar disso ser bom, isso não é a melhor condição e também não é a melhor estratégia para a gente alimentar as almas. Porque com a motinha que eu vou entregar lá, o delivery de Deus, que é aquele Deus dá na hora, eu não sou uma fonte, mas eu recebo da fonte e distribuo. Agora, quando eu me torno uma fonte, ou seja, quando eu me torno uma padaria, que nem esse exemplo aqui que nós temos, eu vou recebendo muito pão e vou armazenando. Então eu não dependo mais somente daquilo que Deus me dá na hora. Eu vou receber o que Deus me dá na hora, mas eu vou pegar daquele pão que está guardado, e se chegar uma alma lá, o Senhor já me permitiu armazenar aquilo ali. Então eu vou lá e busco lá na despensa e eu tenho condição de abastecer muito mais gente. Tá percebendo a diferença? Ser um distribuidor é bom. Para nós entender, ser um delivery de Deus é bom, é bom. Ser uma padaria, que vai ser uma característica de nos tornarmos uma fonte, é ainda melhor. É Deus trazendo para nós
Por que que Eclesiastes diz que procurou o pregador achar palavras agradáveis? Porque ele tinha armazenado já no seu estoque, na sua padaria, no seu ministério, ele já tinha armazenado muitas palavras. Então ele vai continuar sendo um distribuidor, ele ainda vai entregar o que Deus der na hora, isso é bom. Já deixei claro que isso é bom, mas Deus está dizendo, tem um nível ainda maior, tem um nível ainda mais precioso, tem um nível ainda mais poderoso, se você quiser levar mais pão para mais gente que tem fome. Qual é esse nível? O nível de eu passar de distribuidor para ser um distribuidor e também uma fonte. Não foi isso que Deus nos ensinou numa lição anterior? Foi isso. Deus nos ensinou que o servo verdadeiro é uma fonte, que tem uma fonte, que é o Senhor. Então é uma fonte que tem uma fonte. Coloquei aqui na figura para exemplificar. E Deus como fonte, compete a Deus o quê? Dá a revelação. Dá para nós aquilo que vem na hora. Porque o que vem na hora é o recado que o Espírito Santo manda na hora. Então a Deus compete isso. A Deus compete entregar. Porque o que Deus vai dar para me entregar na hora, eu não tenho como prever. Eu não sei quando Deus vai mandar exortar alguém. Eu não sei quando Deus vai mandar eu ministrar acerca de alguma palavra profética para alguém. Eu não sei quando isso vai acontecer. Então Deus vai ter que dar na hora. Então esse dar na hora de Deus é ótimo, é bom, é bom. Porém, nós como fontes, o que cabe a nós como fontes? Para mim se passar para um nível mais alto. Para mim continuar entregando o recado da hora, o recado do delivery de Deus, né, como eu estou comparando. Mas para mim ser uma coisa ainda maior, para mim me tornar uma fonte, cabe a mim, que sou ser humano, buscar, apreender e enriquecer o meu vocabulário. E é por isso que o Senhor falou e volta a falar que procurou o pregador achar palavras agradáveis. Porque o pregador, ele tinha no seu estoque, na sua venda, na sua fonte, que é a sua constituição do seu ministério, ele já tinha as palavras guardadas. É que nem uma padaria, tá cheio de mantimento ali dentro. Quando o cliente chega, não preciso eu ir lá no distribuidor e pedir uma remessa, eu já tenho pronto o produto, ele chega e já leva. Agora tem gente que é só motoboy, e ele não entendeu que Deus não quer ele de motoboy. Começa como motoboy, começa por baixo. Né? Deus vai dando uma palavrinha aqui, vai dando uma palavrinha ali, aí tu vai, recebe uma oportunidade, aí tu ministra, aí Deus dá na hora. Aí tu fala aquela palavra que Deus dá na hora, alguém come aquilo ali, e aí vai alimentando. Mas quando você já está fazendo o papel de Deus usa na hora, Deus vai continuar usando na hora, porque Deus nunca vai tirar essa característica de nós entregarmos o recado na hora, até porque a palavra que Deus revela, a gente não sabe exatamente como Deus vai falar. Então esse o dar na hora que Deus usa, ele usa mesmo e vai continuar usando. Porém, quando você entende, poxa, eu quero dar mais lucro para Jesus, eu quero ser uma fonte agora, eu não quero mais ser um motoboy só, eu quero ser uma fonte. Eu quero ser uma fonte que tem um abastecimento maior para mim poder trazer as pessoas e já está tudo prontinho ali guardado. Aí o Espírito Santo só vai ensinar para você como é que você faz para buscar aquele pão e entregar ele quentinho na mão daquele cliente, que é aquela alma que vem buscar. Aí é a base de Eclesiastes, capítulo 12, versículo de número 10. Você, pregador, tem que procurar. Você que quer pregar com mais suficiência, com mais condição, ser uma fonte mesmo, você tem que se dedicar, você tem que se aplicar, você tem que buscar, escrever com retidão e palavras de verdade, mas você tem que buscar isso do Espírito. E você tem que se colocar nas mãos de Deus e também buscar as ferramentas para você encontrar essas palavras. Então aí a gente começa a entender que há um degrau maior. Deus está mandando falar muito forte isso aqui. Há um degrau maior, pregador. Há um degrau maior. Sabe por quê? Porque o livro de Eclesiastes, deixa eu abrir um leque aqui para você entender. O livro de Eclesiastes é um dos livros assim um pouco difíceis da Bíblia da gente entender. É um livro que fala da sabedoria, né? Foi escrito por Salomão, era um homem muito sábio que Deus capacitou. E a gente vê no livro da sabedoria, ou no livro daquele que Deus levantou para ser um grande sábio do Senhor, que foi Salomão, a gente vê ele explicando, ou seja, ele instruindo acerca de como é que um pregador deve ser, como é que um pregador deve se comportar, ele deve procurar.
ele deve pesquisar. Eu estou batendo muito nessa tecla porque eu estou sentindo de passar isso para vocês. Eu tô sentindo que a gente precisa ampliar o nosso leque. O Deus da na hora nunca vai sumir. Deus sempre há de revelar algo na hora, porque Deus tem as suas próprias obras para fazer que Ele nos dirige. Mas isso não impede de eu entrar no padrão de Eclesiastes 12:10. E nesse padrão há algo mais profundo, há uma venda maior. E a pergunta que Deus me trouxe, eu quero deixá-la com você, a pergunta que Deus me traz para fazer para você é: quanto você deseja vender? Vou repetir aqui para você meditar junto comigo nessa pergunta. Quanto você deseja vender ou pregar, que é a mesma coisa? Quanto você deseja? E aí vem uma outra pergunta. Essa resposta dessa primeira pergunta que eu fiz, ela vai vir associada a uma segunda pergunta. O quanto você deseja vender estará relacionado ao quanto você deseja glorificar o Senhor Jesus. Porque quanto mais você vende, ou seja, quanto mais você apresenta Jesus e faz a alma trocar o pecado por Jesus, que é a venda, é a troca, você está glorificando a Deus em Jesus. Então quer dizer que você está trazendo glórias para Jesus, para Deus. Então, quanto mais você quiser glorificar a Deus, mais você vai desejar procurar palavras, mais você vai desejar se tornar não um distribuidor, não um motoboy só. Você vai desejar se tornar uma maior. Para que isso, pastor? Para que tanta necessidade de eu ser tão assim, abastecido com tanto pão? Porque você vai querer alimentar muita gente, meu querido. Você vai querer levar a palavra que é gente que tem fome. Então você quer matar a fome de muito esfomeado aí no mundo, que pensa abastecido, mas está comendo lixo, está comendo pecado, está comendo sujeira. Aí você vai falar para ele, vai vender para ele a ideia. Não, ó querido, tem Jesus aqui. Jesus é muito melhor que esse lixo que você anda comendo. Agora, para você desejar ver ele incluído no reino, vai depender do desejo que você tem de glorificar Jesus, do quanto você ama a Deus. A medida do teu amor por Jesus e a medida daquilo que você deseja entregar a Jesus vai trazer um fogo em você para você se tornar uma pessoa aplicada o suficiente para deixar de ser um distribuidor para se tornar uma fonte. E é aí que Jesus vai ser exaltado. E é aí que Jesus vai ser glorificado. Porque ele não falou para nós que quer que nós produzamos muito lucro, muito fruto, que lucro é fruto, é sinônimo. Então, é assim que o Pai vai ser glorificado. Então, para nós glorificar o Pai da maneira que ele merece, da maneira que ele deseja e também da maneira que ele quer que façamos, nós precisamos nos aplicar e buscar esse nível, esse upgrade, buscar esse crescimento, buscar essa ampliação. Ah, mas Deus me usa na hora, já entendeu? Deus vai continuar te usando na hora, porque Deus tem a sua revelação profética. Porém, o usar na hora não é o nível maior, não é o que Deus tem para você. Deus quer que você aprenda a procurar palavras. Deus quer que você se aplique nisso, para você transformar-se numa fonte. É o que a gente aprendeu lá. Nós desejamos agradar a Deus. Então, se desejamos agradar a Deus, nós vamos nos aplicar para que isso aconteça. E aí eu trouxe um slide aqui, irmãos, dos judeus. Eles não têm, a princípio, por objetivo pregar. Mas veja só, apesar deles não terem, a princípio, por foco principal pregar, mas eles têm o desejo de se aplicar, tanto que a gente tem aqui os desenhos das salas onde eles estão estudando. Eles estudam a lei de Deus desde criança. Então eles não têm um foco tão evangelístico como a igreja, e apesar disso eles estão muito à frente da igreja em muitos aspectos. Porque a gente vê aqui, conforme as imagens, a gente vê eles se aplicando, estudando, né, se dedicando em cima dos livros ali, para poder receber mais do conhecimento da sua história, do conhecimento do seu povo e também do conhecimento da lei de Deus. Então eu coloquei essas três figuras aqui para servir de inspiração para você. Um povo que não tem por premissa básica o evangelismo, você não vê judando aí por todo lado tentando trazer as pessoas para o judaísmo. Você não vê. Eles não têm esse foco evangelístico. E nós, como igreja, temos. Jesus disse: ide e pregar o evangelho. Então é um foco para a igreja, para nós que somos cristãos. Porém, eles estudam muito mais do que nós. Então, quer dizer, tem uma incoerência aí. Eles deveriam estudar menos, porque eles não têm o objetivo de evangelizar. A gente tem o objetivo de evangelizar.
A gente quer ganhar as pessoas para Jesus. Então a gente deveria fazer mais, mas a gente vê uma contrariedade nessa questão. Então eu coloquei essa figura aí para inspirar vocês, para inspirar aquele que quer se transformar numa verdadeira fonte, para que você possa receber, né, aquilo que Deus tem para você poder alimentar muito mais pessoas. Então, irmãos, continuando dentro deste tópico, nós já entendemos a diferença dos dois primeiros degraus, né? O primeiro é ser um distribuidor, um entregador de recados que Deus dá na hora, e nós entendemos que Deus tem algo maior para nós, que é nos tornarmos uma fonte, uma pessoa que representa uma grande fonte de inspiração e também de revelação das coisas de Deus para muitos que estão famintos. O Senhor trazia para mim, dentro dessa perspectiva da fonte, o Senhor trazia para mim que nós precisamos entender um detalhe, um terceiro detalhe, que também vai nos ajudar muito dentro desta caminhada para crescermos no Senhor. Apesar de Deus nos querer sendo uma fonte e não um entregador somente, porque o entregador só consegue alimentar um na hora. A fonte tem abastecimento para alimentar milhares, né? Então a diferença básica é essa aí. O Senhor mostrava para mim que dentro da característica da fonte, o Senhor mostrava para mim, na figura que eu estou usando aqui da padaria, que a revelação que Ele dá para nós, ela está também sujeita ao seu domínio. Como assim, pastor? Quando Deus te leva à condição de você procurar palavras agradáveis, pesquisar, buscar crescer, se aperfeiçoar para ser uma fonte, Deus vai encher o seu ministério com comida, né? Comida espiritual. Porém, você precisa entender que tem um terceiro detalhe que vai permitir com que você de fato seja uma fonte. Se você recebe de Deus um monte de comida e armazena aquela comida, você precisa entender que sendo comida, né, a palavra é comida, você precisa entender que a comida tem um detalhe que ela está associado, que é o prazo de validade. Então, o que Deus está mostrando? Que quando a gente recebe de Deus muita sabedoria, quando a gente procura palavras agradáveis para cumprir Eclesiastes 10:12, e a gente carrega a nossa venda, nossa padaria com palavras que Deus nos dá, a condição que permitirá que Deus use essa fonte para alimentar as almas será a condição de manter os alimentos numa condição de não perecível. Como assim, pastor? Ainda não entendi. Se você coloca a tua vida nas mãos de Deus, Deus vai garantir a validade do que Ele te deu. Se você colocar um pão ali e você está na presença de Deus, o pão seria a revelação. Aquela revelação ela só vai ser útil para você alimentar se você estiver respeitando o propósito de Deus e estar aos pés de Jesus para que a comida que Ele te deu ela não pereça, ela não estrague. Pastor, mas Deus me deu algo e esse algo pode estragar? Pode, porque Deus vai funcionar como se fosse aquilo que vai conservar a comida. Se você recebeu um monte de sabedoria, mas você sai da presença de Deus, aí você vai entrar numa condição em que aquele pão que você tem armazenado, ele vai perecer, ele vai apodrecer, ele vai se estragar. Como é que eu posso confirmar isso na Bíblia? É só você se lembrar do maná. Lembra do maná? Deus dava o maná e o maná servia para o dia, né? Servia para o propósito do dia. Se as pessoas guardavam o maná, o que acontecia com ele? Ele estragava, a não ser quando Deus autorizava que o maná pudesse ser guardado. Por exemplo, eles tinham que respeitar a lei do sábado, no sentido literal. Então, quando Deus dava o maná na sexta, e Deus autorizava que eles guardassem para o sábado, então Deus fazia com que naquele dia o maná não se estragava. Então isso é importante você entender. Quando você está na presença de Deus, Deus autoriza que o alimento que Ele te dá e você armazena, ele não estraga. Se você sair da presença de Deus, vai acontecer o que acontecia na semana. O maná era dado num dia, eles tentavam guardar, tentavam armazenar, e o maná no outro dia estava fedendo, estava podre. Então, o terceiro elo, ou a terceira característica que permite com que você permaneça sendo uma fonte, é você colocar os alimentos guardados, mas ter a autorização do distribuidor maior, que é o Senhor.
ter a autorização daquele que te fornece os pães. Porque se você perder essa autorização, e eu estou falando para pregadores aqui, se você perder essa autorização, o seu maná, quando você entregar, ele já vai ser entregue estragado. E já não vai produzir bênçãos na vida dos fiéis, vai produzir inclusive doenças. Porque você já está entregando um maná que não teve a conservação adequada, porque você saiu da obediência à palavra de Deus. Então o maná, da sexta para o sábado, tinha a aprovação do dono do maná, que é o Senhor. Então ele não apodrecia. O mesmo maná, na semana, não tinha autorização de Deus para ficar guardado, que é o Deus dá na hora, né? Seria representando o Deus dá na hora. Então quando eles tentavam guardar, o maná apodrecia. Então entenda, você tem que entender que para você se tornar uma fonte, além de você procurar as palavras agradáveis, você precisará estar submisso e obediente ao dono dos pães. Porque tem coisas que Deus autoriza que se guarde e tem coisas que Deus não autoriza que se guarde. O que Deus autoriza que se guarde é essa sabedoria, mas você tem que estar na presença dele, porque senão essa validade, né, usando a questão do alimento, essa validade é perdida. Então essa sabedoria, a tua venda, a tua padaria, ela vai ser válida, ou seja, você vai ter validade se você validar a palavra na sua vida. Entende? Você quer que o teu alimento tenha validade? Então respeite a palavra, deixa ela ser válida na sua vida. E tem maná que Deus dá que só serve na hora mesmo, que é o que Deus fazia com maná na semana. Então aproveite a obediência, né? Fique na obediência para você ser útil tanto como entregador, tanto como delivery de Deus, como também como uma fonte, que é o nível mais alto que Deus tem proposto para o nosso ministério. Continuando, irmãos, dentro do tema da pregação da palavra, nós vamos entrar agora num texto de Mateus, capítulo 4, versículo 17, que diz o seguinte, falando a respeito do ministério do Senhor Jesus. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então a gente percebe, irmãos, dentro do ministério de Jesus, a gente percebe que existem duas necessidades na pregação. Jesus começou a pregar aqui, nesse texto de Mateus capítulo 4, versículo 17, e a Bíblia diz que Jesus ele não só pregava, mas Jesus ele pregava e ele também dizia. E o tema da mensagem dele era para arrependimento. É aquele negócio, né? A alma se arrepende, joga os pecados para Deus, Deus manda Jesus para ela e a venda, a troca acontece. O que Deus queria falar conosco para nós entendermos mais um pouquinho sobre a pregação? Jesus estava pregando e estava também dizendo. Então significa que quando Jesus está pregando, eu coloquei uma figura aqui que vai nos ajudar a entender, Jesus está fazendo algo, vamos dizer assim, através de força. Você está vendo aí a figura de um prego, e o prego ele não entra na madeira, ele não entra de maneira suave, ele entra forçado, ele entra de uma forma, vamos dizer assim, através de força. Então a pregação, preste atenção nisso, a pregação em alguns momentos, ela vai necessitar de que o pregador ele seja um pouco mais eloquente, ele seja um pouco mais firme, ele seja uma pessoa que pronuncia as palavras com uma determinada força. Porque tem gente que tem uma certa deficiência no entendimento, que diz que Deus não precisa falar alto para as pessoas entender. Isso é um engano. Isso é um engano. Por que alguns pregadores são eloquentes ou necessitam da eloquência? Porque eu coloquei uma figura aqui, que o coração do homem, né, o coração humano, ele muitas das vezes se apresenta para Deus de uma forma endurecida. Então o que acontece? O coração está endurecido e a palavra não penetra nesse coração se ela não vier com uma condição de estar forçada, ou seja, no sentido de exercer força. Então o que é que pode penetrar a dureza de um coração? É justamente a questão da mensagem pregada.
O prego não entra aí na madeira, ele não vai ser pressionado com força para penetrar na madeira. Pois é, a madeira é ainda mais mole do que um coração de pedra, um coração duro. Então, por isso que no meio da pregação, por isso que em algumas pregações, a gente vê os pregadores falando com muita eloquência, com muita força. E essa força, ela para alguns, ela pode se parecer algo desnecessário, né? Ela pode parecer algo que a pessoa pensa, pô, mas para que o fulano está gritando, né? E agora você vai entender por que o fulano está gritando. É claro que não é tudo que Deus está presente, tá? Entenda uma coisa, a gente tem que ter sabedoria para diferenciar uma coisa da outra. Porém, eu estou falando do princípio do pregar. A pregação, para ela amolecer os corações, ela vem com ousadia, ela vem com ímpeto, ela vem com força, porque ela precisa penetrar em algo que é muito duro, ou que está duro. E esse coração endurecido, ele muitas das vezes só vai ser atingido, a terra, que é o nosso coração, só vai ser amolecida através da força, ou através da capacitação desta mensagem pregada. Por isso o termo pregar a palavra. A palavra não vai entrar só maciamente, ela vai entrar com uma condição de quebrar a dureza do coração. Então é por isso que temos a condição do pregar. Aí você diz, não pastor, mas eu entendo, eu já compreendo a palavra, mas você, mas Deus não quer atingir só eu, atingir aqueles que estão ouvindo. Então por isso que tem necessários oradores falando de uma forma forçada, de uma forma ousada. Se você ler o texto, né, de Atos capítulo 2, quando o Espírito desce, né, vamos pegar pela Bíblia, vou deixar inclusive para vocês pesquisar. Né? Vamos fazer o que o Eclesiastes 12:10 nos ensinou, vamos procurar as palavras. Atos capítulo 2, versículo 1 em diante, a Bíblia fala que desceu um vento impetuoso. O que é o vento impetuoso? É a ação do Espírito, mas essa ação ela não veio de uma forma qualquer, ela tinha um ímpeto. Né? Ela tinha um ímpeto. Pedro, quando é tomado para pregar ali, a Bíblia fala que ele havia nele uma intrepidez, quer dizer, havia nele uma condição de ousadia. Ele chama a responsabilidade e ele fala, atentai nas minhas palavras. Ele puxa a atenção para ele. Então o que é isso? É uma pregação que tem uma característica de força. Então é isso que a gente precisa entender. Para que serve? Para que Deus faz isso? Deus faz isso para quebrar a dureza dos corações. Então tem pessoas que precisam que Deus haja com uma forma mais forte, com um ímpeto maior, para que haja uma conversão, uma transformação inicial naquele coração de pedra num coração de carne. Então essa é a primeira parte. Aí o versículo 17 do Mateus capítulo 4, ele diz assim, Jesus começou a pregar e a dizer. Então é aqui que eu quero colocar a segunda característica da pregação, que também tem gente que não entende. Jesus pregou, ou seja, Jesus colocou a palavra com força, ele estava fazendo o quê? Comparando isso com a venda natural, é aquele vendedor que fala mais alto para nos chamar a atenção. Você já viu esses outdoors que as pessoas fazem propaganda? Você vai assim, por exemplo, numa praça de alimentação, você assistindo até uma propaganda, dependendo do que for ali na internet. O argumento, algum tipo de artifício, ela usa para chamar a tua atenção. A pregação e essa força que Deus usa aí, no secularismo, ela pode ser entendida como algo que vai chamar a nossa atenção. Você vai lá, por exemplo, num determinado local ali onde vende comida, você vê uma foto que é quase do teu tamanho do alimento. Para que aquilo ali? Para que aquele exagero, né? Vamos pensar logicamente. Porque aquilo ali é para a pessoa olhar e não ter como não ver. É para a pessoa ser chamada para o convite da tipo de restaurante ou daquele tipo de negócio que está sendo colocado ali. Então, a pregação, trazendo para a condição natural, eu estou comparando a venda natural com a venda espiritual, né? Creio que os irmãos estão entendendo. No natural, eu preciso impactar a alma, eu preciso chamar a atenção dela. Se ela não me vê, se ela não me notar, ela não compra. Se ela está lá no restaurante, ela não perceber que tem aquela oferta, ela não vai ali. Então eu preciso atingir a atenção dela. No secular é usado várias formas. É usado aqueles banners grandes, como eu falei. A pessoa às vezes bota
bota uma pessoa que fica ali com microfone ou fica ali gesticulando para chamar atenção. Tem várias formas que bota música e vai por aí afora. Então são formas de marketing para você atingir a atenção das pessoas. No evangelho é a pregação. A pregação é para você atingir o coração da alma. Tá entendendo? Para vender no natural precisa de algo que é espalhafatoso, precisa de algo que é notável, precisa de algo que tenha algo que chame a atenção das pessoas. Por isso que no marketing natural a gente tem as campanhas de marketing, aquelas pessoas que chamam a atenção. Por que a gente vê tanto comunicador, por exemplo, Luciano Huck e Ana Maria Braga e tantos outros que tem aí? Por que as pessoas pegam o comunicador e botam para vender alguma coisa? Porque o comunicador, ele fala ao seu público. As pessoas conhecem aquele comunicador. Então ele vai chamar atenção. Então as empresas contratam esses comunicadores justamente por esse motivo, percebe? Então para mim ser notado, para mim ser alvo do cliente, eu preciso chamar a atenção dele. No evangelho, como é que Deus faz? Deus usa o ímpeto da pregação para atingir e chamar a atenção do ouvinte. Por isso que temos a pregação. Entenda bem. Agora Jesus aqui, voltando para o texto, ele diz que ele pregava e ele tinha também algo a dizer. Ele não só pregava, passou Jesus a pregar e a dizer. O dizer, que é a segunda parte que está associada à pregação de Jesus, está falando da característica que o vendedor tem, depois de ter chamado a atenção do cliente, ele vai ter uma característica agora de convencer o cliente. Então, inicialmente, a gente vai lá e atinge o cliente. Ele para nos observar e ele para prestar atenção em nós. Então, agora, ele está atento à nossa proposta. Bom, agora eu preciso convencer ele. Agora eu preciso levar a palavra. No caso do secularismo, eu preciso apresentar todas aquelas características que eu mencionei há pouco para que ele se convença que precisa daquele celular, por exemplo, usando o exemplo do celular, que foi o exemplo que a gente trabalhou. Então, eu vou começar a listar, eu vou começar a dizer para ele, aí num tom até mais baixo, eu vou começar a dizer para ele as condições que vão trazer para ele a condição dele comprar. Na pregação não é diferente. O pregar é para amolecer o coração, é para chamar a atenção do público, é para trazer o público para observar o pregador. E o que Jesus estava dizendo era o quê? Eram as palavras de sabedoria que nós precisamos ter para poder vender melhor. Então a gente percebe o quê? Dentro de uma pregação existem dois conteúdos básicos. Eu vou encadear aqui para ajudar você. A gente precisa da pregação para impactar, né? Da pregação para atingir, da pregação para quebrar o coração através do Espírito Santo, mas a gente precisa da sabedoria para ter o que dizer, que são aquelas palavras que a gente vai procurar, né, como pregador, para poder dar condições da alma entender que o negócio é vantajoso para ela. Então, quando Jesus pregava e também dizia, Jesus estava usando na segunda etapa da pregação, dentro da pregação, ele estava discursando, ele estava convencendo as almas através dos argumentos que ele estava dizendo. Então é isso que nós precisamos entender. Tem pregador que só quer pregar, e tem pregador que só quer dizer. E nós precisamos de uma mescla da pregação com o ensino que está incluído dentro dela. Porque se você não tiver argumento, você não convence. O que vai vender, eu coloquei aqui até numa figura, o que vai vender de fato é a sabedoria. Para você ganhar muitas pessoas, o que vai vender são os argumentos. São as palavras que você vai encadear e vai mostrar, olha, Deus é bom porque ele tem esse propósito e assim, assim, assim. Você vai explicando, vai falando, vai pregando e as pessoas vão comendo aquilo ali e vão se convencendo pelo Espírito, né? Através do Espírito, melhor dizendo, vão sendo convencidas e aí elas vão comprar aquela ideia que você está vendendo. Mas eu, às vezes, não consigo levar essa venda se eu não pregar primeiro. Então, dentro de uma pregação verdadeira, a gente precisa ter a parte do impacto, a parte do amolecimento, que no natural é a parte do anúncio, a parte do chamariz para o seu propósito, e depois nós precisamos ter a parte da venda em si, que são os argumentos. O que a gente tem às vezes no meio cristão? A gente tem pregador que só quer pregar.
Ele não quer dizer nada, ele só quer pregar. Só quer pregar. E nós temos pregador que só quer dizer. Pregação associada à sabedoria de Deus, o convencimento da venda de Deus. Então é isso que começa a nos ensinar. Pastor, mas quanto que eu devo pregar e quanto que eu devo dizer? Depende. Depende de como o Espírito Santo vai te dirigir, porque tem coisas que você prega mais do que diz. Mas tem que ter alguma coisa de crudo ali. Você tem que dizer alguma coisa também para o público que você vai falar. Mas tem pregações que você prega menos e você diz mais. Por quê? Porque o público, com uma pequena parte da pregação, ele já entende que Deus está falando, e aí você só vai convencendo ele através do Espírito Santo, você vai convencendo ele pelas palavras que Deus te usa para dizer. Você vai buscar aquelas palavras que você pesquisou lá, e Deus vai te usar para fazer o convencimento acontecer. E por que nós temos que levar essa sabedoria para as almas? Porque os clientes, que seriam as almas, né, eles querem saber o porquê comprar. E eles têm as perguntas. E Deus tem as respostas. Você sabia que tem gente que não se converte porque não acha a resposta que ele procura no nosso meio, no meio cristão? Você sabia que tem gente que, se a gente soubesse trabalhar melhor algum assunto e explanar de uma forma mais satisfatória, as pessoas viriam para Cristo? Porque nem todo mundo tem o coração duro. Tem gente que não tem coração duro, mas tem gente que está faltando a gente saber chegar neles de uma forma mais apurada, mais assim, qualificada. E por não termos muitas vezes no nosso meio essa qualificação, a gente perde de atingir algumas pessoas por causa disso. Então, se o homem tem as perguntas, Deus tem as respostas. E a Bíblia é a base de onde Deus vai nos dar e confirmar as suas respostas. Então, vamos ver aqui em Mateus capítulo 4, versículo 23, nós vamos ver agora o upgrade. Note só, nós vamos ver agora o upgrade, né? O nível vai subir e Jesus vai mostrar para nós que é possível sempre melhorar. Mateus 4, 23 diz: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Então você nota que Jesus agora não estava praticando a pregação. Em Mateus 4,17, Jesus estava pregando e dizendo, quer dizer, mas era baseado no ministério somente da pregação. No evangelho, no versículo 23, a gente vê Jesus agora com 3 ministérios atuando. Primeiro ministério, o ministério que está ligado, inclusive, à característica pastoral. Jesus estava ensinando nas sinagogas, por isso que a gente tem que procurar igrejas, porque ali Jesus ensina. Claro, igrejas onde os líderes são pessoas consagradas e levantadas por Deus. Então, ir na igreja é importante por causa disso, porque Jesus ensinava onde? Nas sinagogas. Então, ele estava ensinando dentro das igrejas. Então, ele estava praticando o ministério do ensino, que é diferente do ministério da pregação. Na pregação, você tem pregação mais um pouco de ensino. No ministério de ensino, já é uma condição do pastor apacentar e levar a palavra com mais profundidade. Por isso que, para ser, muitas das vezes, um ministério pastoral capacitado, ele precisa buscar essa condição em Deus. Depois, Jesus continuava pregando o evangelho do reino, coloquei aqui em vermelho, e finalmente Jesus estava curando, exercendo o poder para curar toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Então haviam 3 ministérios aqui: o ministério pastoral, o ministério evangelístico e, podemos dizer, o ministério apostólico. Ministério pastoral, ensinamento. A característica de um pastor tem que ser o ensinamento de qualidade. Pastor vem de pasto. Pasto é comida para ovelha. Pastor, mas eu sou pastor e não tenho essa condição. Você tem que buscar. Você tem que se capacitar. Porque pastor, para você ser o que Deus quer, você tem que ter condição de ensinar. Pregar, ministério de ganhar almas, né? O ministério de fazer a salvação em Jesus ocorrer. Então precisamos pregar o evangelho. Então a gente prega porque é necessário que as almas sejam salvas. E isso inclui inclusive os crentes, porque tem crente às vezes que está perdido, aí Deus usa alguém para pregar, ele já é cristão,
mas a pregação ali, a palavra fala com ele e conserta alguma coisa na vida dele. Então a palavra salva ele. Então pregação tem esse objetivo. E o ministério apostólico, né, que seria a cura de toda sorte de doenças e enfermidades, que é o ministério mais completo que tem, que é o ministério da onde a unção da manifestação dos sinais está presente. Então a gente vê Jesus aqui agora com 3 ministérios. Então você veja, eu estou comparando Mateus 4:23 com Mateus 4:17. Jesus começou a pregar e a dizer, para pregar já era necessário sabedoria. Preste atenção nisso. Para pregar, só para pregar, para ser um evangelista, né? Fazer uma obra de um evangelista, melhor dizendo, você já precisa de pregação e já precisa de um pouco de sabedoria, porque ele pregava e dizia. Mas aí Jesus não fica na pregação, Jesus vai pastorear, Jesus vai pregar e Jesus vai curar. Então tem gente que pensa, irmão, que a pregação é o ponto final. Eu queria falar isso com você aqui. A pregação não é o ponto final. A pregação é o começo das coisas. Pastor, mas eu ainda nem prego. Pois é, então tem que trabalhar para começar a pregar, porque pregação é para todos. Você não está, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para falar o teu coração. Você não está, às vezes, no meio da rua, você não vê uma placa lá, mostrando um anúncio de alguma coisa, aí você, às vezes, até olha, lê, e às vezes até procura se informar sobre aquilo porque te chamou a atenção. Então você vê que no mundo secular, as pessoas pregam até no meio da rua. O cara coloca a placa para você lá, o folhetinho, e ele anuncia para você alguma coisa que seja do interesse dele. Então você vê que pregação não é estar em cima de um púlpito somente com o microfone na mão. Pregação é levar a mensagem daquilo que você quer promover. É vender. Tá entendendo o que é pregação? Pregar é vender. Quando eu falo de Jesus com alguém no meio da rua, eu estou pregando. Quando eu converso com alguém sentado numa cadeira e estou falando de Jesus para essa pessoa, eu estou pregando. Quando eu falo de alguém no meio, por exemplo, de um restaurante e começa um assunto e eu falo de Deus para ele ali, eu estou pregando. Eu sou um vendedor ambulante, todos nós somos. Agora o que Deus está falando é, começa a se preparar para poder pregar melhor, para poder vender melhor, para poder ter a condição de pregar e também de dizer, para a pessoa poder ter em você uma fonte. Ela faz uma pergunta, você tem algo a dizer para ela, e esse algo a dizer traz ela para Jesus. Entende? Aí a pessoa fala, poxa, já estou pregando, já tenho algo a dizer, já estou completo. Não, você já começou bem, mas você ainda está no início. Porque tem um ministério pastoral, onde a sabedoria ainda tem que ser maior do que a do pregador, daquele que faz o evangelismo, e tem o ministério do poder. Porque quando você atinge a manifestação do poder numa escala de atacado, né? Porque Deus pode usar qualquer um para curar, mas uma cura localizada. Mas quando Deus dá a condição da pessoa começar a curar no atacado, é porque ela está com uma unção que está se aproximando da unção apostólica, ou já pode ser que já é apostólica. Então a gente vê que há uma escala, uma escada, há um propósito para nós nos capacitar. E tem gente que pensa que prega um pouco, já chegou no limite, já sabe tudo, sabe? Então nós precisamos tirar essa ignorância do nosso meio e entender que pregação, primeiro, é para todo mundo. Segundo, pregação é para qualquer lugar. Eu prego dentro do hospital, eu prego na rua, eu prego no ponto de ônibus, eu prego numa praça de alimentação, eu prego dentro da faculdade, eu prego em qualquer lugar. Eu, inclusive, passei um testemunho, irmãos, que eu fiz um curso aí, uma pós-graduação que eu fiz na área de engenharia. Eu preguei para metade da sala lá e para 2 professores. Eu preguei para eles lá, falei do Gênesis lá, falei um monte de coisa lá para eles lá. Né? Claro que muitos não aceitaram, mas eu falei, consegui levar. Então eu estava sendo um pregador ali. Você é um pregador onde você está. Entenda o que é pregação. Então a gente tem que ser um pregador, um vendedor ambulante. Talvez você nunca percebeu isso, mas você é um pregador ambulante, você é um vendedor ambulante. Às vezes a gente perde a oportunidade de vender, de pregar. Então a gente tem que entender. Depois que você prega, você entra numa caminhada de crescimento. E aí você vai entender o que diz Eclesiastes, capítulo 12, versículo de número 9. Olha o que diz aqui, que interessante, para nós confirmarmos essa questão do crescimento. O pregador, além de sábio, quer dizer, um pregador que tem algo a dizer, você já entendeu, ainda ensinou ao povo
o conhecimento. E esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Então olha que interessante. Ele diz, o pregador, além de sábio, quer dizer, já era um pregador que tinha uma condição para pregar, ele pregava e ele dizia, tinha algo a dizer. Aí ele diz um tema aqui, ó, ainda ensinou. Então ele já estava entrando numa área pastoral. Às vezes, irmãos, Deus vai te usar para ensinar e você necessariamente não tem um chamado para ser pastor, tá? Entenda uma coisa, aqui era um pregador, não era um pastor. Olha lá, ó, o pregador, além de sábio, quer dizer, não se limitou. Ele não ficou na condição inicial, ele atingiu ela, mas ele foi além. Ainda ensinou. Esse ministério é, a princípio, para os pastores, né? Mas a gente pode pastorear sem ser pastor. Como assim? Como assim, pastor? Quando Deus te dá uma alma para você trazer um ensinamento para ela, você está fazendo o quê? Você está dando pasto para ela. Você está fazendo um pouco, uma parte que tem a ver com o ministério pastoral, mas pode ser que necessariamente Deus não te chamou para aquilo. Deus te chamou para um outro ministério, mas de vez em quando você vai pastorear. E pastorear não no sentido do título. Você vai pastorear na condição que Deus vai te dar palavras para você ensinar o povo. Olha aqui, ó, o pregador não é pastor, de novo estou frisando. Além de sábio, ainda ensinou ao povo. Então você vê, a gente pode ser um mini pastor, às vezes não tem o chamado para ser pastor, mas em algum assunto, em alguma coisa, Deus nos habilita e a gente ensina. A gente capacita o povo com aquilo que Deus já nos ensinou. Aí ele diz assim, ó, ainda ensinou ao povo conhecimento. Então a gente ensina também as pessoas através das experiências. O conhecimento não é só a sabedoria, porque ele era sábio, mas ele, além de ser, ele tinha o conhecimento para passar para o povo. E aqui fala de lastro, aqui está falando de sabedoria, mas está falando também de experiência. A experiência, irmão, ela não é tudo que Deus tem para dar para o povo, mas muitas das vezes a gente vai ensinar e a gente vai mostrar para aquelas pessoas que estamos ensinando que a gente experimentou aquilo de uma forma que vai dar para a pessoa compreender que aquilo de fato é real. Porque, deixa eu dizer uma verdade para os irmãos, tem muita gente falando muita coisa que não sabe. Vou repetir aqui para vocês entenderem. Tem muita gente falando muita coisa e na verdade ele não sabe aquilo que ele está falando. Ele fala porque ele ouviu o outro falar. Então está faltando muito conhecimento no nosso meio. Conhecimento do quê, pastor? Conhecimento de ter experimentado a palavra. Conhecimento de ter falado algo que foi experimentado. Apesar de os livros serem um alvo para nós buscarmos, a gente precisa também experimentar algumas coisas com Deus para poder ter uma base para poder depois levar isso para frente. Tem gente que fica lendo e não parte para a prática, não bota a mão no arado. Aí complica, porque a pessoa não tem condição de, muitas das vezes, validar aquilo que ela aprendeu, né, na sabedoria. E aí ele diz assim, ó, e atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Então Deus está dizendo assim, ó, o pregador, ele estava esquadrinhando, ou seja, ele estava destrinchando, né, as questões ali, porque por isso que ele estava esquadrinhando, e ele compôs muitos provérbios. Você sabia que Deus pode levantar você para compor, ou seja, para construir algo novo? Você sabia que Deus pode te levantar para escrever um livro que talvez nunca ninguém fez acerca da forma como Deus vai te mostrar para você escrever? Você pode levantar um trabalho dependendo do que Deus vai te guiar, porque temos que ter a direção, né, irmão? Não pode ser na nossa vontade só. Deus vai te guiar e tu vai levantar uma nova forma de você levantar um trabalho novo que nunca ninguém fez daquela forma, e o Senhor vai te dar um ok, e você vai levantar aquele trabalho e você vai, a partir daquela forma de você buscar as almas, você pode, por exemplo, fazer com que as almas que estavam sendo desperdiçadas venham para Cristo. Então há muitas formas diferentes que Deus quer, inclusive, mostrar para nós podermos trabalhar para Ele. E a gente entendeu, ou a gente resumiu o Evangelho à pregação e a louvor. Você está percebendo? O pregador, além de sábio, ele foi além. Você tem que ir além. Pastor, mas que livro eu vou escrever? Não sei, porque eu não sei o que Deus quer para você. Eu não sei o que Deus tem contigo. Mas você tem que descobrir o que Deus tem contigo. Você tem que descobrir o que Deus tem para o seu ministério, o que Ele quer te usar para compor. Quem sabe você vai compor um grupo de evangelismo
que vai atuar nas madrugadas. Talvez ninguém fez isso. Você vai compor um trabalho que vai ciência e fé, né? Por exemplo, eu tenho essa experiência, né? Deus me chamou para o ministério científico, aí eu posso falar em outra ocasião, mas é uma forma diferente de levar o evangelho. Quem sabe você vai compor um evangelismo que vai usar uma didática diferente que nunca ninguém usou. E você vai ter um trabalho de apoio ali que você vai conseguir fazer uma certa faixa etária que não compreende muitas vezes a questão da igreja, do evangelho. Essa faixa etária de pessoas vão começar a ser atingida. Quem sabe você vai levar uma obra missionária num hospital e você vai ter uma forma de alcançar os doentes ali. Você percebe? Tem tanta coisa para você fazer, tanta coisa que Deus pode mostrar para você, para mim, para outros, para fazer. Né? Eu vi um irmão uma vez, deixa eu citar um testemunho rápido aqui. Eu vi um irmão, na verdade era uma irmã, em que Deus falou para ela, monta um time de futebol. Aí ela pegou e falou, Senhor, para que isso? Aí ela foi lá e obedeceu, montou o time de futebol. Aí ela montou o time, os garotos vinham tudo lá jogar futebol. Quando os garotos terminavam o jogo, ela dava uma palestra para os garotos e dava o alimento. Né? Os garotos vinham lá, muitas vezes não tinham o que comer, e aí ela dava a palestra e às vezes dava alimento. Resumindo, ela levou os garotos e levou um monte de família para a igreja através do time de futebol que Deus mandou ela fazer. Tá percebendo? Tem tantas iniciativas que o Senhor pode te abrir o leque para você começar a trabalhar e você tá achando que prega e que sabe tudo, que já é tudo que Deus tem. Ô meu irmão, tem muita coisa para fazer. Quem sabe Deus quer te usar na rádio. Quem sabe Deus quer te usar, sei lá, em algum trabalho filantrópico. Tem tanta obra pra gente buscar formas de servir a Deus, né? E as pessoas estão achando que pregação é tudo que Deus tem. E muitas vezes não tem nem o que dizer, só sabe pregar, mas não tem o que dizer. Porque está faltando. Deus só dá na hora, como eu falei. Então a gente tem que entender que tem mais para nós. Eclesiastes capítulo 12, versículo 11, diz o seguinte: as palavras dos sábios. Ó, Deus está enfatizando, sábio. Salomão era sábio, né? As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados, as sentenças coligidas dadas pelo... Então Deus falava comigo que a sabedoria é um instrumento muito poderoso, não só para você ganhar alma, mas inclusive para você conquistar as promessas, tá? Vou soltar essa aqui porque o Senhor está falando comigo aqui, eu vou falar para você. A sabedoria, as palavras do sábio, que é aquele que busca a sabedoria de Deus, elas são poderosas não só para a gente ser mais poderoso no Evangelho, mas para você ser mais próspero. Deixa eu contar um segredo para você. O povo judeu é próspero porque eles estudam a Torá, eles estudam as leis de Deus. A prosperidade tem a ver com sabedoria. Vou só soltar essa pérola aqui para você entender. Até por um interesse, né? Não, primeiro para servir a Deus, mas até por um interesse de Deus te abençoar, você deveria dar mais valor na sabedoria, naqueles que Deus tem preparado para te ensinar. Outra coisa, a sabedoria serve como pregos. Então você vê, olha a pregação aqui, bem fixados. Quando você vai fazer a tua propaganda ali da mensagem, você não vai falando por que o celular é bom, vai enumerando os pontos. Na pregação tem que acontecer o mesmo, você vai enumerando as razões que o Espírito Santo falar o porquê que Deus quer atingir aquele objetivo naquela mensagem. E aí ele termina, as sentenças coligidas. O que é isso, pastor? Sentenças coligidas quer dizer que a pregação que vem daquele que é sábio no Senhor, é feita pelos pregos bem fixados, ela tem que ter um resultado. O que é coligido? Coligido é algo que é concluído. Então, a pregação que é em Deus, deixa eu falar isso aqui para alguns que talvez estão precisando ouvir, porque eu estou sentindo de Deus falar isso. A pregação que a gente leva para as pessoas, elas têm que ter um objetivo. Você não pode pregar, falar um monte de coisa da Bíblia, falar um monte de coisa de Deus a princípio, e não ter um foco. Toda mensagem que o Senhor leva a gente a pregar, ela tem um objetivo. Ela tem um foco. Ela tem um alvo.
Por exemplo, usando o texto de João 15:8 lá que a gente viu, qual é o objetivo do reino, da venda? O lucro. Então sempre tem um objetivo. Qual é o objetivo dos pregos bem fixados? Construir um mapa que faz com que o resultado, que é o convencimento da alma, aconteça dentro daquilo que Deus está falando. Então a gente tem que entender que a pregação ela tem que objetivar algo. Por exemplo, eu vou pregar sobre santidade. Eu quero que no final da pregação as pessoas entendam aquilo que Deus propôs, aquilo que Deus falou, e que as pessoas coloquem no seu coração, tenham no seu coração, melhor dizendo, um desejo de se santificar. Então eu tenho que produzir, ou Deus vai me usar para produzir um desejo na alma para que ela se converta. Ela não está se santificando, ela vai converter, ela vai mudar a rota, ela vai passar a se santificar dali para frente. É claro que isso tem a ver também com a escolha, né? Tem a ver com o livre-arbítrio também, mas, falando assim, as sentenças coligidas, ou seja, tudo que Deus faz tem alvo, tudo que Deus opera tem propósito. Então a pregação não pode ser diferente, ela tem que começar, se desenvolver e ter, para que haja um propósito. Qual é o propósito? O propósito que foi colocado dentro da mensagem ao qual Deus quer. Então é isso que temos que entender, porque pregação que fala e não diz nada, não adianta. Né? Tem pregação, leitura de jornal, desculpa falar, mas Deus está mandando. Ele fala, mas nem ele sabe o que ele pregou. Sabe? Você não extrai daquele discurso, você não extrai um conteúdo que você fala, poxa, Deus quer que eu seja mais santo, Deus quer que eu valorize isso, Deus quer que eu faça aquilo. Tem que ter um objetivo. E finalmente, né, no texto aqui nós temos que as reflexões e as conclusões, né, dos pregos bem fixados pelo sábio, elas são dadas pelo único pastor. Quem que é o único pastor? É o Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus é aquele que te abastece, é aquele que está confirmando a visão do fornecedor para a fonte, uma fonte que tem outra fonte, né? Então eu tenho que estar aos pés de Jesus. Você quer ser pregador? Você quer ser sábio do Senhor? Você precisa estar aos pés do Senhor Jesus. Porque quem está aos pés do Senhor Jesus está mostrando humildade e reverência. E quem está mostrando reverência, o Senhor Jesus dá, tá vendo? São dadas pelo único pastor. Ele dá para você as palavras, ele dá para você o conto e ele dá para você a maneira que você vai expressar. Ou ele tem que estar sendo o seu líder. Deixa eu dizer uma coisa, porque Deus está falando comigo aqui. Tem gente que tem líderes na igreja, que não é errado, você tem que respeitar o seu pastor, tudo bem. O Senhor está falando para mim assim, ó, fala para o meu povo que antes de respeitar o pastor, tem que respeitar o Senhor. Tem gente que respeita muito o pastor, mas respeita pouco o Senhor. Porque quando o pastor não está presente, ele faz tudo que Deus não gosta. Então, deixa eu te dizer, se Deus falar para você, vai para o lado A, e o teu pastor falar, vai para o lado B, é o único caso que você tem que, entre aspas, desrespeitar o teu pastor para respeitar o pastor Jesus. Pastor, mas isso aí é algo difícil. Pois é, mas Deus não mandou a gente vir para o evangelho para fazer só o que é fácil, né? Deus mandou a gente vir para o evangelho para poder fazer a vontade de Deus. O próprio Senhor Jesus ensinou nas sinagogas e ele não foi aceito nas sinagogas. E quem são os líderes das sinagogas? Os pastores. Quem era o líder das sinagogas que Jesus estava ensinando? Pastores, os rabinos, que eram os pastores do judaísmo. E Jesus não foi aceito, não foi compreendido, e Jesus fez o quê? Ele se curvou aos rabinos para ficar ali dentro da sinagoga? Não, ele foi pregar para os gentios. Então aqui eu não estou ensinando rebeldia contra o pastor, entenda bem. Porque vai ter irmão aí que vai falar, pastor Caio ensinou que temos que rebeliar contra o pastor. Não, não estou ensinando isso. Eu estou dizendo o seguinte, se Deus, preste atenção, se Deus falar para você ir para o A e o teu pastor falar para você ir para o B, o teu pastor é pastor, mas Jesus é pastor e é o único pastor. Olha aqui, ó, dadas pelo único pastor. Então, entre o pastor Jesus e o pastor humano, se você tem certeza que é Deus que está falando aquilo ali, você tem que fazer uma opção. Ah, pastor, mas aí fica difícil. Pois é, irmão, mas essa é evangelho. Isso é evangelho. Jesus poderia ter mudado
Presta atenção no que Deus está mandando aqui falar aqui. Jesus poderia ter mudado a pregação dele, o discurso dele. E ele teria sido aceito na sinagoga. Ele era rabi, ele era mestre na lei. Mas ele não foi aceito na sinagoga porque ele não mudou o discurso dele. Por quê? Porque o Pai, o Senhor nosso Deus e Pai, tinha dito para ele, como filho, que estava pastoreando ele como filho, que era para ele fazer aquela missão. Quem sabe você está obedecendo o teu pastor e Deus está falando para você outra coisa? Não sei, Deus está mandando aí, é profético. Se o teu pastor está na visão, fica no ministério. Se o teu pastor está contrariando o que o pastor Jesus quer na tua vida, você vai ter que tomar uma posição. Você vai ter que tomar a decisão. Então, a decisão é básica. Ah, pastor, mas isso aí não parece com rebeldia? Não, não parece com rebeldia. Sabe por quê? Posso explicar para você por que não? Porque nós somos evangélicos e os evangélicos vieram do protestantismo. Vou repetir aqui. Quem não quer ouvir o que eu estou falando, então vai ter que deixar de ser evangélico. Porque os evangélicos, os cristãos evangélicos, vieram do protestantismo. O que é protestantismo? Nós tivemos vários homens, dentre eles Lutero, que protestaram contra os seus pastores, que no caso eram os padres da Igreja Católica. Então ele não concordou com as diretivas da sua igreja, tanto que ele saiu da igreja para fundar o protestantismo. Então, quando a igreja que nós estamos está se desviando, ou quando a nossa liderança está apostatando, você, como protestante, já tem uma raiz para protestar. E você não vai protestar para querer desmerecer o seu líder. Você vai protestar contra aquilo que ele faz. Porque tem uma diferença aqui, deixa eu explicar. Uma coisa é você contrariar a pessoa. Outra coisa é você contrariar a forma e a atitude dela. Tem uma diferença entre uma coisa e outra. Eu posso não concordar com o padre, mas eu não preciso desrespeitar o padre. Mas eu não vou seguir a Igreja Católica, por exemplo, porque eu não concordo com as regras e bases de fé que estão ali inseridas. Ah, pastor, mas é evangélico, tá tudo certo. Quem disse? Quem disse que é evangélico tá tudo certo? Às vezes, irmão, a gente olha para a palavra e olha para o ministério, tá totalmente fora. Assim como você olha, muitos que são cristãos que estão me ouvindo, olha para a Igreja Católica e olha para a palavra, você vê uma discrepância, você vê, não pode, Deus fala isso, eles fazem aquilo. Deus fala isso, eles fazem do outro jeito. Às vezes a gente olha para o ministério cristão, vê na palavra e vê no ministério, não fecha. Vai chegar uma hora que o pastor Jesus vai cobrar você e você vai ter que se posicionar. Ah, pastor, mas aí vão ficar contra mim. Você precisa ver quem você quer agradar. Você precisa ver qual a conclusão que você quer tomar do teu ministério. Porque olha aqui, ó, os pregos bem fixados, as sentenças coligidas. Se a mensagem tem uma conclusão, a tua vida cristã também tem uma conclusão. Qual a conclusão? Ir para o céu. Se você quer ir para o céu, você precisa entender que aquilo que você pratica vai te conduzir ou não para o céu. E se você está debaixo de uma liderança que está se corrompendo ou que está corrompida, ela vai te levar ao quê? A santidade ou a corrupção? Ela vai te levar à corrupção. E essa corrupção comprometer. E se ela vai comprometer, você tem que abrir mão. Você tem que buscar uma outra porta. Você tem que buscar um outro evangelho. Porque esse evangelho aí não está fechando com o evangelho da Bíblia. Entende? Então não estamos ensinando ninguém a ser rebelde. Mas estamos também frisando que se estamos aqui, se somos cristãos evangélicos, é porque nós somos protestantes. Então você mais do que ninguém que me ouve, que é cristão, você tem que protestar contra tudo aquilo que não é da palavra. E se você entender que a liderança tem um erro que não é um erro ocasional, porque deixa eu dizer uma coisa, o teu líder pode errar, tá? Mas erro é humano. Agora, quando a gente vê que a igreja já se distanciou da palavra a quilômetros de distância, aí já não é um erro ocasional, já é uma apostasia. E a palavra fala que a apostasia viria no final. Então a gente tem que entender o que é que estamos fazendo e aonde estamos fazendo. Porque isso é importante. Então você vê, eu estou pregando para você dentro do ensino aqui. Deus está mandando eu dar essa palavra na hora. Isso aqui é ensinamento na hora. Então você precisa entender o que Deus quer. A palavra tem que ser coligida, tem uma conclusão. A pregação tem uma conclusão. Jesus veio no mundo para trazer uma. E se você não for
uma pessoa que vai viver em santidade, para ter uma conclusão, ir para o céu, nada é mais importante que a tua salvação. A Bíblia não diz? O que valerá para o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Então quer dizer, fica ali no ministério, serve ali a Deus muitos anos, e aí no final se corrompe e perde a bênção. Não é assim que Deus nos quer. Então você precisa entender que a salvação é individual. Aí você vai virar para mim e vai dizer, pastor, mas isso é muito básico. Pois é, irmão, é tão básico, mas tem gente que está errando no básico. Tem gente que não está observando que a salvação de fato é individual. Então, cada indivíduo tem que ver e tem que avaliar aquilo que ele está fazendo e com quem ele está andando. Porque o Salmo número 1 diz bem claro que nós não devemos nos sentar na roda dos escarnecedores, não devemos fazer obras que estão sendo contrárias à nossa fé. Você tem que protestar. E se você entender que Deus não te quer mais ali, não te quer mais aqui, não te quer mais lá, você tem que tomar a tua posição e fazer o que Jesus fez. Ele não ficou dentro da sinagoga, ele foi pregar para os gentios. Ele foi falar do reino de Deus para os povos, porque o seu próprio povo já estava apostatando, porque o estava rejeitando, e rejeitando a palavra que o seu Deus, o seu Pai, havia lhe dado. Amém? Então era isso que nós tínhamos para vocês. Não deixem de acompanhar a próxima ministração, porque na próxima ministração nós vamos ensinar aquilo que poderia ser comparado com a exegese e a hermenêutica bíblica. Então, fique muito atento na próxima lição, que nós estaremos explorando a fundo esta questão para nos ajudar ainda mais a compreender e a entender como é que o Senhor pode nos capacitar para sermos ainda mais produtivos para Ele. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.